Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos aqui mais uma vez, com uma bela vista para o Corredor dos Passos Perdidos, onde terminou há pouco a sessão plenária. E estamos com a deputada Márcia Passos, do Partido Social Democrata. Muito bem-vinda. Obrigada. A senhora deputada, e começando pela sua história desde o início, nasceu no Porto, mas viveu grande parte do seu tempo e ainda vive na Maia. O que é que lhe vem à memória quando falamos da Maia e da população maia, dos maiatos, digamos assim? Muito bem, o que é que me vem à memória? Vem-me coisas boas, só me vêm coisas boas. Eu vivi 12 anos, nasci no Porto, como disse, muito bem, portanto sou tripeira, mas depois a minha infância foi repartida entre a Maia e o Porto, porque os meus avós paternos residiam na Foz do Douro e, portanto, passava ali muito das minhas férias, digamos assim. Na Maia estive em Águas Santas, na freguesia de Águas Santas, durante 12 anos. Depois fui viver 4 anos para Vila Nova de Gaia e depois voltei à Maia e desde os 16 anos que estou na Maia. E da Maia o que me vem à memória era, como eu estava a dizer, são coisas boas, é qualidade de vida, tranquilidade, uma cidade onde eu posso encontrar o movimento de uma cidade, mas também a tranquilidade do campo e, portanto, das zonas mais rurais. A Maia tem esta diversidade, o que é bastante agradável. E sente que está também um maior desafio de quem cresce, seja nos arredores de Lisboa, no Porto, de grandes cidades, de haver uma maior complexidade também do que é a vida, que não é exatamente do centro da cidade, mas não é, que é muitas vezes o seu dormitório e que às vezes tem um tipo de economia bastante diferente. Sente ainda muito esses desafios e sente também que houve uma evolução desde os seus primeiros anos de vida? A evolução tem sido imensa no Concelho da Maia. Tem havido uma aposta enorme em várias vertentes, desde a educação ao ambiente, à economia. Temos neste momento o maior parque industrial do distrito e, portanto, tem sido uma evolução muito, muito grande. O desafio é mesmo esse, é olharmos para os grandes centros, olharmos para o Porto e para Lisboa, nomeadamente, e tentarmos também fazer com que os concelhos limítrofes cresçam na mesma dimensão, em dimensões paralelas, de preferência melhor. E para quem na sua infância também se destacou muito por fazer desporto e várias modalidades, desde a ginástica, desde o vôlei, as danças, o que é que sente que trouxe como lição do mundo esportivo? Desafios constantes, resiliência, força de vontade, competitividade, porque naturalmente o desporto traz-nos isto, e valores de equipa, de trabalhar em equipa, portanto afastar-nos de individualismos, sabermos trabalhar em equipa, sabermos respeitar os outros e termos objetivos comuns. É isso que o desporto me traz. E depois acaba por seguir direito. Quando é que foi aquele momento que decidiu que queria optar por uma formação jurídica? Eu não me lembro de quando nasci, porque eu acho que isso é uma vontade de nascença mesmo. Não posso dizer isto, como é evidente, mas desde criança que me lembro de dizer que queria ser advogada. E, portanto, o direito, para mim, era uma decisão já tomada há muito tempo. Quando surgiu o momento da decisão, ela estava tomada. Não foi nada difícil, ao contrário do que muitas vezes assistimos, nomeadamente hoje em dia, que os jovens têm muita dificuldade, se calhar também porque têm um leque de escolhas muito mais diversificado. Quando foi comigo, foi muito fácil. Foi decidir pelo direito porque queria ser advogada. Era esse o rumo que eu queria levar e, felizmente, foi esse o rumo que levei. Fez a sua formação académica também num espaço onde também viviam os seus avós, na Católica, ou seja, na Foz do Porto, sim. Na Universidade Católica. O que é que recorda mais desse período académico, desses vários anos, e que agora regressou? Recordo-me de várias coisas, do mundo académico propriamente dito, que é maravilhoso, que é uma fase única das nossas vidas, desde a vida académica propriamente dita com os colegas até à fase do estudo, das partilhas, portanto só tenho boas recordações da universidade. A Universidade Católica acolhe muito bem os seus alunos, é uma universidade de referência, para mim é a minha casa e agora voltei, de facto, como diz, para o doutoramento, para este novo desafio. E, portanto, tenho essa recordação, mas tenho uma outra, porque referiu a questão que os meus avós paternos, de facto, moravam ali na Foz, que é uma recordação familiar, porque eles davam-me ali algum apoio.
nas refeições, por exemplo, e também recordo até a própria doença do meu avô, porque todos os dias, antes, já numa determinada fase que o meu avô estava mais doente e era diabético, e eu todos os dias antes de ir para a faculdade ia dar-lhe insulina. E, portanto, é uma recordação, eu tenho isto na minha memória como se fosse hoje. Entrava às 8h30 da manhã e antes passava lá por casa para dizer bom dia, para lhe dar a injeção, porque me ensinaram a dar, porque era preciso alguém ir fazer isso todos os dias e, portanto, ia para a faculdade e depois passava por lá com muita regularidade. Quando terminei a licenciatura, foi lá que eu fui de imediato para dar a notícia. E foram nesses anos que também desenvolveu um gosto maior pela música? Não, o gosto pela música é mais anterior, é mais antigo. Foi numa fase da minha infância, pré-adolescência, que tive a oportunidade de ir aprender música, aprendi acordeão, participei em imensas festas posso dizer pelo país, porque nós íamos de autocarro para fazer atuações a tudo o que era sítio e, portanto, foi numa fase anterior que desenvolvi esse gosto pelo acordeão, no caso concreto. Ainda sente essa vontade de tocar e de expressar também pela música? Sim, ainda sinto. E tentei regressar, talvez há 3 anos, esta parte, tentei regressar, porque entretanto esqueci-me, não é? Tive que deixar o acordeão e esqueci-me, mas tentei regressar e voltar a aprender, desenvolver a aprendizagem que tinha feito, mas entretanto tive que suspender, porque não tive tempo. Foi antes de vir para aqui, para a Assembleia da República, não tive tempo, mas um dia hei de voltar. E depois de fazer a sua formação na Católica, acaba por seguir a advocacia, inclusive criando um projeto também independente a nível de uma sociedade que acabou por criar. O que é que sente que é a melhor parte de ser advogada? A independência. Sente que é por ser uma profissão liberal, o facto de poder também lidar, que trabalho é que tem que desenvolver? Sim, a parte mais interessante nesta perspectiva é uma perspectiva de independência, de ser profissional liberal e de tomar decisões por mim própria. E, portanto, essa é uma independência que se adquire a muitos níveis, não é só a este nível. Depois, uma outra componente que para mim sempre foi imprescindível é o trabalho com pessoas. E o poder ajudar alguém. E eu sempre vi na advocacia uma possibilidade de ajudar outras pessoas. Sempre foi assim que eu encarei a profissão e isso para mim é um desafio diário. Neste momento está suspenso. Mas nessa vertente, obviamente. E nesse percurso de advocacia, qual é que é assim, o caso ou a situação que viveu que a marcou mais nesse período? Tenho vários casos que me marcaram. Tenho alguns casos que no início, no meu estágio, fazia algum crime e, portanto, há alguns casos relacionados com violação, com ofensas à integridade física graves no domínio da violência doméstica, que à data ainda não estava tipificado como está hoje. Depois, portanto, foram casos que me marcaram de alguma forma, principalmente casos relacionados também com regulações de responsabilidades parentais. São casos que envolvem muita emoção à mistura e muitas lutas que eu achava sempre que eram completamente desnecessárias. E, portanto, marcavam-me pelo prejuízo que isso criava nos menores. Depois, afastei-me um bocadinho dessa área por gosto e por investigação que fui desenvolvendo noutras áreas e comecei a investir muito mais na área imobiliária, nomeadamente no arrendamento e também na área processual, do direito processual civil, que acaba por ser um grande gosto que eu tenho e que é nessa área que eu hoje estou a desenvolver o doutoramento. E para quem neste momento desempenha funções num órgão legislativo, quais sente que são as mais-valias de ter uma base jurídica? São imensas, são imensas. O facto de ser deputada e ser licenciada em Direito é um desafio tremendo, é uma mais-valia muito grande porque nós aqui fazemos leis, é isso que fazemos todos os dias, é legislar. E é um desafio muito interessante porque para quem vem do mundo do direito é muito giro, porque acabamos por ver as coisas de uma outra forma. Ou seja, eu estava na minha vida prática profissional a aplicar a lei e agora tenho a oportunidade de estar a produzir
e de estar nesse processo legislativo, não é? E isso é engraçado porque dá-nos uma visão de responsabilidade muito grande, porque já estivemos do outro lado e já percebemos o que muitas vezes não se fez tão bem ou se poderia ter feito de outra forma. E, portanto, quando estamos a legislar, e quem vem do direito e quem vem da aplicação prática do direito deve ter essa calma e essa responsabilidade e pensar no impacto que aquela norma vai ter na vida das pessoas. E por ter essa base jurídica e esse contacto também com a advocacia e com os mundos dos tribunais, sente também que é mais urgente a reforma do sistema de justiça? Sim. A reforma do sistema de justiça é urgente, é importante, já devia ter sido feita. Há muita coisa para mudar no sistema de justiça no nosso país e é uma prioridade do partido pelo qual fui eleita e estou com esperança que se consiga levar para a frente. E essa reforma passará por onde? Essa reforma passa desde logo por uma reestruturação dos tribunais administrativos e fiscais, que é um dos enormes problemas que nós temos no nosso país. Depois passa por um combate às pendências processuais, mas um combate responsável. A celeridade nem sempre é sinónimo de perfeição, até porque a perfeição é inalcançável, mas nem sempre é sinónimo e nem sempre andam a par. E, portanto, as reformas têm que ser pensadas, têm que ser refletidas, têm que ser estruturais e não podem ser coisas feitas à pressa, nem podem ser irrefletidas. E, portanto, passará por isso, pelos tribunais administrativos e fiscais. Eu diria que era logo uma primeira urgência e depois por todo o sistema dos tribunais que nós temos, não só pela sua reorganização, não só no edificado que é preciso intervir porque alguns têm condições deploráveis e injustificáveis. Não é possível nós exigirmos aos profissionais do direito decisões justas e em tempo útil quando não lhes damos as condições para eles desenvolverem a sua atividade, e depois também toda a componente humana de toda a comunidade jurídica que trabalha todos os dias nos tribunais, desde os oficiais de justiça aos advogados, solicitadores, juízes, os magistrados do Ministério Público e por aí fora. E sendo deputada neste momento do PSD, quando é que apareceu essa ligação a este partido e por que razão é que sente que é o seu partido? A ligação a este partido acabou por ser um bocadinho um fruto natural do meu crescimento. Eu não tenho ninguém na família muito ativo do ponto de vista de militância, nunca tive, que me esteja assim a recordar. De qualquer forma, sempre cresci num ambiente em que os assuntos do país eram conversados e eram discutidos e, portanto, eu cresci assim, cresci nesta envolvência e a saber dar opinião e a querer dar opinião. Quando regressei à Maia, e fui residir para a freguesia onde ainda hoje resido, que é Vila Nova da Telha, fui convidada a determinada altura para integrar uma lista de independentes à Assembleia de Freguesia. E, portanto, foi presidente da Assembleia. Exatamente, fui presidente da Assembleia de Freguesia durante 12 anos e integrei 3 listas de independentes com o apoio do Partido Social Democrata. E, portanto, a minha ligação começa aí a estreitar-se, de facto, com o Partido Social Democrata. Depois, entretanto, sou convidada para integrar as listas do PSD à Assembleia Municipal. E estou, neste momento, como secretária da mesa da Assembleia Municipal, no 3º mandato também. E, portanto, é daí que surge esta minha aproximação mais ao partido, que era o partido da minha ideologia política, mas que depois se estreitaram aqui as relações. E quando foi eleita, qual foi o sentimento que sentiu com maior profundidade nessa noite eleitoral e como é que foi entrar aqui pela primeira vez investida de deputada? Foi um sentimento de responsabilidade, foi isso que eu senti. Quer no dia que fui eleita, claro, naquela animação de que eu fui em 15º lugar e fui a última deputada eleita pelo Distrito do Porto e, portanto, foi algo engraçado que vimos a acontecer naquela noite, de eu ter sido eleita, mas depois senti logo aí esse sentimento de responsabilidade, que já o levava, aliás, em termos de campanha eleitoral, e quando aqui cheguei foi exatamente isso que eu senti. E é isso que eu continuo a sentir. É que este é um trabalho muito sério, que não podemos brincar com a vida das pessoas e que temos que ser muito responsáveis.
Parte substancial também do trabalho que se faz no Parlamento é o trabalho de comissão. E dessas várias comissões que faz parte, qual é que foi o tema que acabou por marcar mais? Por marcar mais? Não sei muito bem se lhe sei responder a isso. Assim, os temas do arrendamento marcam-me muito porque vinham muito da minha vida prática, não é? Como advogada, da minha vida de jurista e dos tribunais. Era uma área que eu estava a trabalhar muito e, portanto, é uma área que sempre que existe algum diploma legislativo ou que, porventura, tenhamos alguma iniciativa legislativa nesse âmbito, é uma área que me diz muito, que me é muito querida, tal como as áreas do processo civil. São áreas pelas quais eu tenho um carinho especial, digamos assim. Sem prejuízo de outras tantas que tenho tido a possibilidade de participar, mas se calhar destacava estas duas. E uma das comissões que também faz parte é a questão da Comissão da Transparência e do Estatuto dos Deputados, algo que é sempre muito falado quando existe alguma desconfiança por parte dos cidadãos. Uma das propostas também apresentada ultimamente pelo PSD foi, nomeadamente, dos próprios deputados velarem a sua pertença a algumas organizações secretas ou discretas para fins de transparência. Por onde é que passa a maior transparência de quem exerce funções públicas? Passa pela nossa forma de estar na vida. E essa foi uma iniciativa nossa, não foi uma iniciativa nossa, a iniciativa é do PAN e depois nós fazemos uma alteração e, portanto, acabamos por acompanhar uma parte dessa proposta. Nós, quando entramos aqui, passamos a ter a nossa vida de facto muito mais transparente do que aquilo que era e, portanto, estamos sujeitos a um escrutínio muito maior por parte de todos os portugueses e isso não é mau, nem é algo de negativo. E, portanto, essa questão é mais uma que nós devemos transmitir. Nós já dizemos tudo e mais alguma coisa, como eu costumo dizer, já temos que colocar quase a nu as nossas vidas e o que fazemos, o que temos, o património que temos, o que deixamos de ter, se entretanto se altera alguma coisa, se não, temos sempre que indicar. Portanto, não vejo razão para não se informar também, ou não se prestar essa informação. E ainda sobre aqui o trabalho parlamentar e tudo o que se envolve nesta casa, nós falamos muitas vezes que tudo bem, são bancadas parlamentares diferentes, mas por vezes também acontece ver admiração de outros deputados de outras bancadas. Consegue identificar deputados que admire também de outras bancadas parlamentares pelo seu trabalho ou por outras questões que suscita algum tipo também de interesse pelo exemplo que às vezes também são? Sim, consigo identificar, há muitos deputados que eu admiro das várias bancadas. Consigo identificar, por exemplo, o deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, consigo identificar o deputado Bruno Dias, isto sem desprimor de todos os demais, não é? Do Partido Comunista, consigo identificar o deputado Telmo Correia, por exemplo, do CDS, o deputado João Coutinho de Figueiredo, na Iniciativa Liberal, tantos outros. Consigo identificar muitos deputados por quem eu tenho muito respeito, por todos eles, pelo trabalho que eles fazem e que todos eles desempenham e, portanto, não tem a ver com os partidos aqui, tem a ver com a forma como as pessoas exercem a sua função. E, portanto, quando fazem de uma forma digna, de uma forma séria, são pessoas que merecem o meu respeito. E são pessoas que, quando falam, eu paro para ouvir. E também teve recentemente uma iniciativa no Dia da Mulher de falar com 48 mulheres. Sente que a questão da igualdade de género é diferente de questões de grupos minoritários, até porque as mulheres são mais que os homens, é estatística, não há que fugir. Mas o que é que sente que faz falta para o peso da voz das mulheres ter na nossa sociedade o mesmo valor que o peso dos homens? Passa pelo reforço da lei da paridade, passa por outro conjunto de iniciativas ou o tempo naturalmente encaminhará as coisas? Sabe que eu acho que falta percebermos que dentro da igualdade há diferenças. E acho que falta quer homens, quer mulheres perceberem isso também. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar disto que eu estou a dizer,
mas eu acredito mesmo nisto que eu estou a dizer. Dentro da igualdade, nós não somos iguais, nós temos diferenças, temos funções diferentes na sociedade, e isso não é nada que seja assim tão prejudicial. E acho que falta assumir isto. Para podermos ter uma voz, para as mulheres poderem ter uma voz mais forte, acho que falta assumir isto. Assumir isto com frontalidade, como eu estou a fazer agora. E no dia em que todos nós conseguirmos fazer isso e conseguirmos identificar que, de facto, nós podemos ter as mesmas funções até e podemos desempenhá-las da mesma forma, quer homens, quer mulheres. Mas eu acho que há sempre um núcleo que pode ser identificado e que deverá ser identificado como funções, ora mais da mulher, ora mais do homem. E, portanto, eu acho que falta assumir isto, e o assumir isto é falarmos a uma só voz. Em vez de passarmos a vida a defender igualdade, porque é para defender igualdade sem sombra de dúvidas, mas dentro da igualdade há diversidade. E a diversidade tem que ser assumida também. E isso não vem mal nenhum ao mundo se o fizermos desta forma. Portanto, é o que eu penso sobre isto. Não é exatamente uma opinião, se calhar muito simpática, mas é o que eu penso sobre este assunto. Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista, com perguntas ainda mais dinâmicas, e começamos com as nossas escolhas, que normalmente propomos. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Eu só posso escolher uma mesmo, é que aí é ambição com humildade. Sim, pode ser, é uma resposta. Muito bem, então a minha resposta é essa. Cães ou gatos? Gatos. José Cid ou Elton John? Elton John. Essa de Queiroz ou José Saramago? Essa de Queiroz. Campo ou cidade? Cidade. Ayuso, a Isabel Dias Ayuso, que foi agora eleita para a região de Madrid, ou Pedro Sánchez? Ayuso. O que é que vence o nosso cansaço diário? O que é que vence o nosso cansaço diário? Vence o acreditar numa causa. Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Bolsonaro ou Boris Johnson? Boris Johnson. Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Eixo do mal. Princesa Diana ou Rainha de Inglaterra? Rainha de Inglaterra. Centro ou direita? Direita-centro. Hermano José ou Ricardo Araújo Pereira? Ricardo Araújo Pereira. 230 ou 180? Em termos de deputados, número de deputados. São os limites da Constituição e eu acho que podemos encontrar um meio termo. Falando agora de personalidades que inspiram, se tivesse a possibilidade de convidar uma figura histórica ou mesmo uma figura viva que pudesse convidar para um almoço, quem é que seria? Não tenho muitas figuras que tivesse muita curiosidade a esse nível, mas eu escolhi alguém, não tanto da política nem da história, mas escolhi alguém do mundo do direito, que é um processualista, que é o professor Lebre de Freitas. Gostava de almoçar com ele. Para compreender também melhor as suas obras? Isso mesmo, as suas obras, porque ele é de facto uma referência no mundo do direito processual, e já estive com ele várias vezes, em várias conferências, mas nunca tive a oportunidade de estar com ele em privado, digamos assim, num almoço mais restrito, onde pudéssemos conversar sobre esses temas. E que referências tem a nível literário? Livros que tenha lido. Sim, ou que, obras ou autores que aprecie mais. Aprecio esse de Queiroz, há pouquinho falávamos dele, o Afonso Reis Cabral, por exemplo, Nicholas Sparks. E a nível do cinema? A nível do cinema, tem um filme que me marcou e que eu creio que só o vi 2 vezes e ando com vontade de o rever, que é o África Minha. E em termos musicais, há assim uma banda sonora ou um grupo musical que seja? Não há, assim, de referência, não há nenhum. Eu ouço música variada, normalmente no carro, em casa também às vezes, mas podia citar-lhe, se tivesse que eleger, podia eleger, por exemplo, a Marisa. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? O Canadá.
Canadá? Alguma região em específico? Não, gostava mesmo de visitar, totalidade. sim, gostava mesmo de visitar, tenho alguma curiosidade. E o que é que sente que mudou na sua vida desde que foi eleita deputada? Mudou muita coisa, porque eu de repente tive que deixar de ser advogada e de dar aulas, que era o que eu fazia. E portanto isto foi uma mudança muito rápida, não é? Até porque eu não tinha percepcionado, não tinha sido um projeto de vida ser deputada, nem sequer tinha programado a minha vida nesse sentido. E portanto altera-se aqui um conjunto de situações, quer familiares, do ponto de vista da distância, e portanto essa adaptação que teve que ser feita, e isso que passa por uma decisão familiar, obviamente, que foi feita antes de dizer sim para a lista, como é evidente, mas portanto altera-se isso, altera-se e altera-se a função que eu desempenho neste momento, e portanto isso foi uma alteração na minha vida, sem dúvida nenhuma. Neste momento, como nós costumamos dizer, ou alguns de nós costumam dizer, eu neste momento estou a desempenhar funções de deputada, esta não é a minha atividade profissional e, portanto, a alteração é neste paradigma também, de desempenho de função pública, neste momento a tempo inteiro. E qual é que sente que, se tivesse que servir num executivo, se houvesse essa necessidade, qual é que sentiria que seria a área e o ministério que estaria mais apta? Que estaria mais apta? Para desempenhar as funções, ou que se sentiria mais à vontade também por ser do que eu gostasse mais. Sim. Posso eleger 2 ministérios. Se calhar começaria o primeiro, o Ministério da Economia. É um ministério super abrangente e desafiante diariamente. E depois o Ministério da Justiça, por ter aqui implicações muito diretas com a minha formação jurídica. Mas o Ministério da Economia, aliás, em todos os ministérios, o desempenho enquanto jurista pode ser levado ao seu expoente máximo. Em termos de matérias, e é por aqui a minha eleição, digamos assim, seria o Ministério da Economia em primeiro lugar e depois o Ministério da Justiça. Qual é para si o acontecimento mais marcante da história de Portugal? É a sua fundação. E passando a um conjunto de palavras soltas, e peço que me diga o que associa a estas palavras, a primeira palavra que escolhi foi condomínio. Condomínio faz-me lembrar muitas coisas mesmo. Pode ser mais que uma palavra. Ok. Partilha. Alojamento local. Férias. A41. Scouts. Ideologia. Política. Arbitragem. Alternativa. Legado. História. Agora voltamos a repetir uma palavra que disse alternativa. Opção. Lei da paridade. Possibilidade. Regionalização. Descentralização. Simplex. Não gosto muito. Futuro. Um desafio. Quais são os planos que tem, se tiver planos, para um pós-vida política ou vida política mais partidária ou pública? Sente que há assim alguma coisa que tenha como desejo de vida, de fazer extra política? Não tenho assim um projeto nem uma ambição cirúrgica que possa identificar. Vejo-me sempre a fazer coisas muito interessantes, como tenho feito durante toda a minha vida, felizmente, seja no âmbito profissional, seja no âmbito da causa pública, e portanto vejo-me a abraçar outras causas quando deixar de ser deputada, com a mesma garra, espero eu, que estou a abraçar esta. Neste momento há muitos preconceitos relativamente ao mundo da política, parte de verdade, parte que também é uma desconstrução ou são falácias, mas como é que se pode criar um clima de maior confiança? Fazendo uma política de maior proximidade com as pessoas, e é isso que eu tenho tentado fazer desde que fui eleita. Não podemos refugiar-nos aqui na Assembleia da República, temos que ir para o terreno, temos que... E o Partido Social Democrata tem muito esse apanágio e esse lema e, portanto, fazer uma política de proximidade, e eu acho que só assim é que se consegue desmistificar e voltar a fazer, ou fazer com que as pessoas acreditem
que vale a pena discutir, que vale a pena discutir no bom sentido, que vale a pena abordar os políticos, falar connosco e eu acho que este é o caminho, é ir ao encontro das pessoas, perceber as suas preocupações, tentar legislar nesse sentido e fazer coisas que de facto tenham um impacto positivo na vida das pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. E se Portugal pudesse ser resumido numa palavra, que palavra é que escolhia? História. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uma mensagem de esperança. É uma palavra que eu acho que se impõe-se em tempo de pandemia e pós-pandemia, mas não é só por isso. Acho que é uma palavra que nos move a todos e, portanto, é uma palavra de esperança que eu deixo para o país inteiro e para os portugueses. Márcia Passos, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Francisco. Obrigada. Terminamos assim a nossa entrevista, aqui com vista sobre os passos perdidos, com muitos passos ainda para dar, com muitas entrevistas para fazer, um longo caminho, mas continuamos aqui e continuamos a contar com o vosso apoio. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.